Graça e paz, irmãs da comunidade cristã Nova Vida em Diadema, especificamente as irmãs da União Feminina. Que privilégio, que oportunidade boa eu tenho hoje. Bom, primeiramente agradeço a Deus, porque sem Ele nós não somos nada, não é verdade? Não é um chavão isso, mas é uma realidade. Tudo por causa dele nós estamos aqui, né? Por causa dele. E agradeço também às irmãs pelo convite de poder compartilhar um texto da Palavra de Deus para vocês neste momento. E claro que também esta palavra será estendida a todos aqueles que tiverem acesso a este vídeo, a esta gravação. Vamos lá? Bom, a nossa família está bem, graças a Deus, né? Como os irmãos sabem, estamos aqui na cidade de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, desde janeiro de 2020. E já são completando 1 ano e 10 meses, né? E nós estamos bem, graças a Deus. Tá bom? Já deixo o nosso abraço aqui a todos que estiverem nos ouvindo e nos assistindo. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. E eu quero compartilhar sobre o seguinte tema: passando a fé para outras gerações. Passando a fé para outras gerações. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aqui é a palavra de Deus, Paulo se dirigindo a Timóteo, né? As irmãs, os irmãos devem ter conhecimento desse texto, desta carta. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi um dos seus últimos escritos, precisamente o último escrito, a última epístola. Então, digamos que é uma carta de despedida, mas uma carta muito determinada, de muita fé, porque o apóstolo Paulo ele sabia em que ele cria, né? E ele tinha a convicção plena de quem ele servia, não é verdade? Então, ele está aqui aconselhando Timóteo, encorajando Timóteo, um jovem pastor. E eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida e especialmente para essas irmãs queridas da igreja Nova Vida, a comunidade cristã Nova Vida em Diadema, extensivo a todos, como eu disse, que chegarem a ouvir este vídeo, sobre o tema passando a fé para outras gerações. Então, irmãos, os pais cristãos, e aí que eu coloco também os avós também, porque muitos avós fazem parte da criação e da educação de seus filhos e netos. Eles têm a grande incumbência, uma importante incumbência de passar a fé para outras gerações, para a posteridade, para seus filhos, netos, bisnetos. É uma grande tarefa. Sim, é grande, é desafiadora, é importante também, mas é uma valorosa, uma gratificante incumbência. E os pais têm esta missão, os pais cristãos, obviamente, porque eles vão passar esta fé que eles creem. E como será este passar da fé? O que vem a ser isso? Nós vamos explicar rapidamente. Bom, Timóteo é um filho espiritual de Paulo, né? Filho na fé, como a gente fala. A mãe de Timóteo era uma judia crente, né? O pai não era, o pai era um grego, era um gentio. E a avó de Timóteo também, identificada no texto como Loide, a mãe Eunice, também eram cristãs, eram servas de Deus. E então Timóteo foi influenciado tanto pelo apóstolo Paulo, como foi influenciado por sua mãe e por sua avó. Então, o objetivo final de tudo isso, como a palavra de Deus diz lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, outra carta, a primeira no caso, inclusive que no capítulo 1 e o verso 5 também, vai dizer lá que o objetivo final do mandamento, da lei de Deus,
é gerar em nós uma fé, é produzir fé. A Bíblia já diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então isso está tudo combinando, né, com a palavra de Deus. E então nós encontramos lá em Atos 16:1 essa informação de que Timóteo era filho de uma judia crente, a mãe judia, né, judia crente, e o pai era grego. Mas veja, a gente pode notar aí já a influência que a mãe de Timóteo exerceu na vida dele. Então por que Paulo vai falar lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 5, que é o texto de hoje, da reflexão de hoje, que ele não tivesse uma fé não fingida? E ele vai dizer que conforme você aprendeu. Então já vemos aí claramente a influência positiva, uma boa influência que a mãe e a avó de Timóteo teve na vida dele. É sobre essa reflexão que queremos compartilhar, passando a fé para outras gerações. E nós vamos ver então nesse verso 5, 3 compromissos que você, irmã, que você, mãe, que você, avó, e talvez até se alguma moça solteira esteja assistindo este vídeo, e até mesmo algum homem, algum pai, algum marido, assista a esta pregação, esse estudo. 3 compromissos que nós devemos assumir diante deste desafio de passar a fé para outras gerações. Dentro do verso 5 de 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos lá? Então, no capítulo 1, verso 5 de 2 Timóteo, tem trazendo à memória. Bom, o que nos faz lembrar trazendo à memória? Compartilhamento. Então, nós vamos compartilhar a fé. Você vai compartilhar esta fé. Foi isso exatamente que Timóteo recebeu. E foi isso que Eunice e Lóide, a mãe e a avó, respectivamente, fizeram com Timóteo. Compartilharam a fé. E Paulo aqui está relembrando a Timóteo: olha, Timóteo, eu quero te trazer à memória, eu quero te lembrar. Eu quero fazer você lembrar sobre este compartilhamento que você teve. Não esqueça disso. Irmãos, irmãs, aqui nós vemos que é sobre recordar o ensino recebido, recordarmos aquilo que a gente aprendeu. Não guardar, não esconder, não enterrar, mas passar para outros e especialmente passar para os nossos filhos, inclusive desde pequeno. Desde a mais tenra idade, passando pela pré-adolescência, adolescência, juventude e até filhos adultos, casados inclusive. Então a mãe cristã, o pai cristão, o avô, a avó cristãos, eles há de compartilhar, trazer à memória, ou seja, um lembrete, ajudar a manter viva, trazer à memória, lembra disso. Inclusive há um texto conhecido da gente, lá de Lamentações, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que me dá esperança? O que é que eu preciso relembrar, trazer à memória, compartilhar comigo mesmo, interessante, e compartilhar com outra pessoa. E no caso aqui, com os nossos filhos, com a nossa família. Então, trazendo à memória, Paulo fala: quero trazer, Timóteo, à memória, compartilhe. Lá em Eclesiastes 12:1, também nós encontramos: lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Então, esse convite a lembrarmos é um convite, é uma ordem, convite e ordem também, constantemente encontrada na Bíblia. Então, quero trazer à memória. Isso lembra compartilhamento. Pai, mãe, avô, avó, não deixe de compartilhar a palavra de Deus, os ensinamentos que você recebeu para o seu filho e netos. Amém? Trazendo a memória, lembrando sempre, é necessário. Vamos ver o segundo compromisso, também no mesmo verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Paulo sabia que Timóteo era um homem, um jovem pastor de fé, pela fé que em ti há. Ele sabia que havia fé em Timóteo. Mas ele destaca algo importante, uma fé não fingida, e isso lembra espiritualidade. Se trazendo a memória nos faz lembrar de compartilhamento, a fé não fingida nos lembra espiritualidade. Fingimento não revela ou mostra a verdade. O fingimento, a pessoa fingida, não mostra a verdade, né? Então, e outro detalhe também, que o fingimento ele não dá consistência à fé, não dá firmeza à fé, né? Então, é esse momento de
de que a fé é confrontada, né? E a fé não, vamos dizer assim, não aguenta. Por quê? Falta ser uma fé consistente, uma fé firme. Então, trazer a memória que Paulo fala a Timóteo não foi uma fé qualquer. Timóteo não recebeu uma fé fingida. Se há fé fingida, há uma fé não fingida também. Então, espiritualidade é este tipo de fé que você vai compartilhar para o seu filho, para sua filha, para o seu neto, para o seu bisneto, né? Quem for bisavô aí, né? E então, ainda mais, irmãos e irmãs, diante dos desafios que temos para o mundo e para a família, né? Desafios enormes, os irmãos sabem. Bombardeios, ataques diretos e indiretos, sutis, diabólicos, contra a família, contra os nossos filhos, contra toda a família que Deus constituiu. Então, a importância de termos uma fé verdadeira. O apóstolo Paulo, que é quem está instruindo Timóteo, ele chega a dizer, em outra carta, em outro texto, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele disse também em outra carta, porque eu estou bem certo de que nem morte nem a vida. Percebam então, vai nos separar do amor de Deus. Percebam então que é uma fé firme, uma fé consistente, uma fé inabalável. Então é esse tipo de fé que queremos para os nossos filhos, não é? Então precisamos compartilhar esta fé, passar para frente, vamos dizer, lembrando uma corrida, passar o bastão para as próximas gerações. O que é que nossos filhos e netos têm ouvido de nós? Apenas o que aprende-se na igreja, no templo? Não há ensino em casa? Não há momento de sentar e explicar a fé? Uma fé não fingida, para que eles cresçam e se desenvolvam como cristãos autênticos, verdadeiros. Não para ter a ideia de ser perfeito, de ser melhor do que A, B ou C, não, mas para ser alguém autêntico, alguém verdadeiro, alguém não fingido. Então nós temos este compromisso, trazendo a memória, compartilhamento, uma fé não fingida, espiritualidade. E o terceiro compromisso, ele vai dizer, o apóstolo Paulo, trazendo a memória, a fé não fingida que em ti há, a qual, esta fé, né, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e depois em tua mãe Eunice. E eu estou certo que também habita em ti. A qual habitou na avó e na mãe. Isso lembra exemplo. Isso nos lembra de exemplo. Compartilhamento, espiritualidade, agora exemplo. A mãe e a avó tiveram missão importante na vida de Timóteo, Lóide e Eunice. E foi uma boa influência, lógico, né? Porque ela compartilhou e Paulo destaca a fé, Timóteo, que você tem. Interessante, irmãs, que a fé é pessoal. Sim, sem dúvida, a fé é pessoal. Cada pessoa deve crer individualmente em Cristo como seu Salvador. Mas a fé no sentido de crescer espiritualmente, de andar com Deus, esta é desenvolvida e aprendida e ampliada com testemunhos e influências de várias pessoas. No caso de Timóteo, teve Paulo, o apóstolo, né, um pastor dele, digamos, e a sua mãe e sua avó. Então, cabe aqui a gente influenciar nossos filhos também nesta fé, pelo exemplo. Por isso que o terceiro compromisso é o exemplo, né? A leitura da palavra de Deus, a vida de oração. Nossos filhos e netos precisam ver isto em nós, pai cristão, mãe cristã, avó cristã, avô cristão. Exemplo, compromisso nosso. E essa fé vista em nós há de ser compartilhada, vivida por eles mesmos. Por isso que Paulo fala, habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice e também em ti, Timóteo. Então, nos nossos próprios filhos, onde eles forem, eles vão desenvolver e praticar esta fé. E mais ainda, passando a fé para outras gerações, que é o tema da reflexão, eles vão compartilhar com seus filhos e netos também, posteriormente. Amém? Então, essa é a nossa palavra para para as irmãs. Trazendo a memória, compartilhamento, a fé não fingida, espiritualidade, a qual habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, nos faz lembrar do exemplo. Que o nosso alvo maior, que é glorificar a Deus, seja buscado constantemente, em casa, na família e também na igreja. Há essa referência, essa comunhão, essa combinação aí.
E uma outra lição é que ainda que ao final de tudo, ainda que no final de todas as coisas, cada um toma a decisão, né, quanto a seguir a Cristo ou não, a nossa missão como pai, como mãe, como avô, como avó, como pais cristãos, é passar esta fé para frente, é compartilhar, é ser exemplo de uma fé não fingida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, da sua família. Eu quero orar por você e por sua família. Oremos. Pai querido e amado, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de dirigir ao Senhor, orando e clamando por nossas famílias. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmã, abençoe cada mãe, cada avó, cada pai, cada avô das nossas igrejas. E desta amada igreja a quem me dirijo neste momento, nesse estudo. Abençoe cada um dos seus filhos, dos netos, Pai, que haja um restabelecimento, um renovo da fé, uma comunhão, que se retorne à comunhão, que haja um compartilhamento, uma vida de exemplo e de uma fé não fingida. É o que eu desejo, é o que eu oro, é o que nós oramos, Pai, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, muito obrigado pela oportunidade. E foi um prazer dirigir a cada uma de vocês e que o nome do Senhor seja glorificado sempre. Amém?